dia. Hoje é sexta-feira, dia 10 de setembro de 2021, e hoje é o último dia de uma semana, senhores, uma semana histórica, uma semana em que o Brasil venceu a boçalidade, venceu os arreganhos golpistas de um presidente golpista, frouxo, vagabundo, despreparado, ignorante, perverso, vil, canalha. Esse é Bolsonaro. Esse é o Bolsonaro que nós sempre dissemos aqui que ele existia, mas que os bolsonaristas, dentro do mundo paralelo que eles se meteram, né, com os delírios golpistas que sempre abraçaram, descobriram que é isso que existe. É também a véspera dos 20 anos do 11 de setembro, por isso eu troquei ali, né, o cartaz que fica atrás de minha mesa e coloquei a reprodução da capa. Eu estava no Correio Brasiliense naquele 11 de setembro. Eumano também, né, Eumano? Você já estava no Correio conosco no 11 de setembro. Sim. A minha imagem, o que eu lembro do 11 de setembro, eu chegando no Correio, acho que aquilo era umas 10 horas da manhã, eu tenho a impressão, 10 horas por aí, eu chegando na redação, o primeiro avião tinha acertado a Torre Gêmea, e logo na sequência veio o segundo. Então foi... Isso, eu lembro bem dessa cena, lembro bem. Eu vou descrever um pouco esse dia ali dentro da redação do Correio, editor executivo do Correio Brasiliense, né? Essa capa, para mim, uma capa histórica, eu tenho ela aqui no meu escritório, na sala de reuniões. Acho que eu sei quem te deu essa capa. Acho que eu sei quem te deu essa capa. Eu acho que eu sei quem te deu essa capa desse Correio há um ano, mais ou menos. Acho que eu lembro. Exatamente, você lembra, né? Bom, mas precisamos falar sobre Kelvin. O Kelvin, né, que se abraçou com o Tigrão. Né? Na verdade, o Kelvin, que é o Calvin, que se abraçou com o Tigrão Haroldo, né, Michel Temer, né, e dormiu de conchinha essa noite, temeroso, na cama do Palácio da Alvorada. Jair Bolsonaro, que se revelou até para os seus, porque aqui para a gente nunca foi novidade, como o frouxo, como o covarde que ele é. Ele teve que buscar Temer em São Paulo para produzir aquela nota pública de recuo, né, em que ele arregaça toda a sua lassidão moral, toda a sua covardia, né, toda a sua frouxidão. Eu quero te ouvir sobre isso antes de começar a falar sobre esse recuo do Bolsonaro, mas eu quero falar um pouco também sobre esse artigo, né, do Pedro Doria, muito bom, publicado no jornal O Globo de hoje, Lições para Aprendermos. Sempre que o país se desorganiza, um grupo grande o suficiente de brasileiros bate à porta dos quartéis, né? O Pedro Doria está alertando para esse fato de que a gente não precisa ficar indo buscar nos quartéis modelos de civilidade. É isso, não há o que temer. Os militares, com Bolsonaro, provaram que são incompetentes, despreparados, desqualificados. É isso que eles são. Eles não são tábua de salvação para nada, né? Então, o Pedro Doria conclui essa coluna aqui dizendo que se tivesse havido um diálogo cordial e democrático em cima da extensa interseção de objetivos de centro-esquerda e centro, a história da nova república teria sido outra. Mas esse centro, de que fazem parte os liberais, também tem culpa no cartório. Mesmo entre alguns de nossos melhores liberais, dentre eles os mais convictos democratas, como Rui Barbosa e Afonso Arinos, sempre existe essa ilusão do atalho autoritário. Uma ditadura curta na cabeça deles promoverá reformas tão difíceis de realizar na democracia. É o que eles pensam e, por isso, abraçam golpismos como o de 2016 e o golpista de 2016
foi convocado ontem às pressas ao Palácio do Planalto para desfazer um golpe, um autogolpe que deu errado, né? Um autoritário de pulso firme na cabeça deles, escreve o Pedro Doria, fará o que é preciso para, enfim, o Brasil se encaixar nos trilhos. Como pode um liberal apoiar um autoritário? Está entre nossas jabuticabas brasileiras e sempre dá errado. Bom artigo do Pedro, né? Mano, quero te ouvir por aí, começando por aí. O que aconteceu ontem? Que loucura. Muito bom, hein? Muito bom aí o artigo. Eu acho que faz sentido. Sempre teve gente querendo atalhar aí a democracia, salvadores da pátria, que, na verdade, essas pessoas estão querendo só usurpar o poder mesmo, né? Foi o que o Bolsonaro tentou. O Bolsonaro tentou usurpar o poder. O Lula tem uma característica que eu acho que as pessoas não estão bem atentas. Esse era um golpe do Bolsonaro contra o STF, contra o Judiciário. Esse era o espírito do golpe. Não era um golpe contra o Congresso, não se falava em fechar Congresso. Sabe, não era um golpe contra o presidente da República, contra o Executivo, o presidente já está lá. Era um golpe específico contra o STF. Basta ouvir o que os caminhoneiros, agora decepcionados com o Bolsonaro, falaram antes, durante e depois. Então, era um golpe contra o STF. Então, nesse sentido, acho que assim, quem impediu e também quem reagiu foi o STF. Não foi o Congresso. Ok, o Pacheco botou alguns sinais ali no chão. O Pacheco botou alguns sinais. Mas quem levantou a voz foi o Fux. E aí, Lula, para mim, a gente erra muito e eu não tenho nenhuma... Eu vou falar de um acerto, eu não teria nenhum problema de falar de um erro. Eu erro muito as minhas avaliações, erro muito previsão. Acertar previsão em política é muito... hoje é muito difícil. Mas, para mim, ficou claro que o golpe tinha fracassado na hora do sobrevoo do Bolsonaro na esplanada dos ministérios. Eu vi o seu Twitter. Eu vi quando você publicou o Twitter sobre isso. Foi na hora. Ô, Lula, a hora que eu vi aquela imagem daquele helicóptero, estava o Bolsonaro, o Marcos Rogério do lado. Olhou lá embaixo, Lula, não tinha povo. Tinha, claro que tinha, mas não tinha imagem. E mesmo o povo que tinha, era povo que dava ali para pressionar pela aprovação de um projeto de lei, sabe? Você tem aí uma causa corporativa qualquer, você leva a esplanada inteira. Aquilo ali, um bolo grande de gente, num dos quadrados, praticamente só no primeiro quadrado ali do gramado da esplanada, já ali próximo entre o Itamaraty e o Ministério da Justiça. Aquilo ali ia dar golpe? Aquilo ali ia fechar a STF? Não ia. Claro que não ia, não tinha essa força, foi um blefe. Agora, o Bolsonaro esperava botar um número muito maior de gente para ir para cima do STF, do Congresso, falar: o povo está comigo. O povo quer, troca esse Moraes, ou o Moraes muda de opinião, faz tudo aqui. Era isso que o Bolsonaro queria. Não deu certo porque aquela imagem ali é imagem para projeto de lei, não é imagem para golpe, não. Agora, Lula, do que aconteceu, acho que o Temer teve um papel positivo, acho que isso é papel de ex-presidente, tentar acalmar um pouco ali, tentar botar a bola no lugar. Agora, tem uma coisa que me preocupa. No meio disso, teve uma conversa com o Bolsonaro... Não, siga falando, mas vamos divergir aqui. Eu não trato o Temer como ex-presidente, eu trato o Temer como aquele que usurpou uma cadeira que não lhe pertencia. Mas vamos falar disso mais à frente. Sigamos. Falemos mais à frente. Então, assim, o Temer teve uma conversa pelo telefone entre o Bolsonaro e o Alexandre de Moraes. Eu acho essa conversa indevida. Indevida porque, primeiro, ela é uma conversa, um assunto tão importante como esse, uma conversa privada desses dois atores. O que eles falaram? Temos todo o direito de imaginar que pode ter sido fechado um acordo. O que seria um acordo? Deixar de julgar algum processo de interesse do Bolsonaro? Como, por exemplo, tem o julgamento do foro do Flávio, que vai ser na próxima terça-feira. Será que vão amaciar para o Flávio? E se não amaciar para o Flávio, será que o Bolsonaro vai manter ali dentro das 4 linhas da carta dele? Será que vai? Acho muito pouco provável. O Bolsonaro é incontrolável. Ele respirou ontem. Essa carta deu um respiro para ele. Mas eu acho que é isso, viu, Lula? Um pouco do resumo disso aí tudo, eu acho que é por aí. Faltou povo na rua, faltou tudo. Porque, veja bem, esses caminhoneiros que estavam na rua, não tinha nenhuma pauta que era deles. Era a pauta de fechar a STF. Que caminhoneiro, ou ruralista, sei lá, fechar a STF?
Pelo amor de Deus, né? Então, assim, acho que essa pataquada do Bolsonaro, dessa vez ele fracassou terrivelmente, miseravelmente, fracassou, mas existe uma parcela da população, entre 10% e 20%, que topa esse tipo de aventura, que topa fechar o regime no Brasil. E é sobre isso daí que nós temos que estar atentos daqui para frente, porque essa turma chegou ao poder mesmo sendo minoritária. Ontem, anteontem, nós vimos que ela é minoritária. E aí eu te devolvo a bola, porque você quer tratar de um outro assunto aí, eu acho que é um tema bom para a gente falar também. Não, vamos falar disso. Eu quero trazer aqui um outro artigo da Flávia Oliveira, também no jornal O Globo de hoje, né? E um artigo o presidente recuou por hora. E a Flávia está certa ao fazer essa observação do por hora, né? Nunca neste século a inflação oficial foi tão alta em agosto. O IPCA, índice da meta da inflação, bateu projeções de todos os analistas e alcançou 0,87%, sob o impacto de reajuste nos preços da comida, do gás, da gasolina, do álcool, do diesel e na tarifa de energia elétrica. Ou seja, os preços que compõem o dia a dia, a vida das famílias brasileiras. Esse impacto é brutal e tem a ver com o que aconteceu ontem, com o recuo de ontem. E isso projeta uma inflação de 2 dígitos para esse ano. Foi a maior inflação para o mês de agosto em 21 anos. Né? Veja bem, Bolsonaro, disse a Flávia, em inédita serenidade, alertou sobre o risco de aumento da inflação, isso durante o dia de ontem, e de agravamento da crise das famílias mais pobres. Isso em razão da paralisação dos caminhoneiros, chamada por ele, estimulada por ele. Pode ter sido a primeira argumentação verdadeira que ele proferiu, diz a Flávia, desde a chegada ao Planalto. Desde o início da pandemia, a renda média dos brasileiros caiu 9,4%. Cálculo da FGV Social. Na metade mais pobre da população brasileira, ela despencou 21,5% a renda das famílias. Em junho de 2018, mês seguinte à greve dos caminhoneiros, sob o período do Temer, sob o mandato do Temer, mandato usurpado do Temer, né, o IPCA subiu 1,26%. Os preços no grupo alimentação e bebidas subiu 2,03%. No mês passado, a comida para consumo doméstico encareceu 1,63%, segundo o IBGE. Foi a maior alta deste ano, com caminhoneiros circulando normalmente. O medo de Bolsonaro, camaradas, quem nos ouve, quem está aqui conosco, quem apoia o nosso canal, mande seu superchat, participe. O medo do Bolsonaro era o medo da economia, o medo econômico também. O Bolsonaro articulou um golpe, o Bolsonaro preparou um golpe, o Bolsonaro, como todo mitômano, doente, mental, acreditou nas mentiras que falava. E o bolsonarismo, que é uma horda da população brasileira, também mitômana, que também acredita nas mentiras que conta, também tem problemas mentais, são perturbados. Nós assistimos à circulação de vídeos ontem de bolsonaristas que pareciam os japoneses, né, das ilhas isoladas do Pacífico depois da Segunda Guerra. Porque houve japonês que foi encontrado em 1948, em 1949, em 1950, né, nas selvas de algumas ilhas isoladas do Pacífico, que não acreditavam que a guerra tinha acabado em 1945, depois das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Então, houve bolsonarista que confraternizou nas redes da Deep Web, desse bolsonarismo boçal, né, abraçados à mitomania deles,
que acreditaram que tinha havido um golpe de Estado, realmente. E os caminhoneiros paralisaram em 19 unidades da federação, comprometeram o abastecimento dos caminhões de frigoríficos com proteína animal, frango, porco, carne bovina, leite, laticínios, né? Pararam isso e comprometendo a economia com mais impactos na economia. Quando o Bolsonaro, que não dormiu, porque ele disse que não dormiu, né, durante 48 horas, Bolsonaro não dormiu do dia 7 para o dia 8, angustiado com o golpe que estava vindo, e do dia 8 para o dia 9, surpreso com a reação que foi quase patética do presidente da Câmara, que foi forçada e ridícula do presidente do Senado, que foi uma novidade, sim, pela firmeza do presidente do Supremo, que apresentou ali, naquele discurso do Fux, as armas e as condições plenas e totais para botar o Bolsonaro na cadeia, mas que atingiu o seu ápice com um pronunciamento de fato firme, de fato duro, e que deve ter enlouquecido o Bolsonaro, feito pelo ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE. Foi um pronunciamento muito forte. O Bolsonaro descobriu que ele estava fazendo desmoronar a economia, não houve o golpe que ele achou que daria, não houve o perfilamento dos comandos militares para com ele, houve uma inédita articulação, e eu quero que você fale sobre isso, porque a tua percepção é correta, uma inédita articulação do Fux com forças de segurança, tanto militares federais quanto Polícia Militar do Distrito Federal, né? Houve uma dissociação do capital, dos executivos, né? Das bolsas, dos investidores, da Faria Lima com o governo, uma percepção de que não há governo, uma clareza, né, de que não há governo. É isso que aconteceu e que motivou essa nota de recuo que envergonhou os bolsonaristas. Envergonhou, dividiu, diminuiu, e o Bolsonaro estava quase chorando na live que ele faz ontem, que ele fez ontem, que ele faz às quintas-feiras. Ele estava quase chorando, lamentando que minutos depois da divulgação da nota, ele já tinha perdido 50 mil seguidores e queria perder mais, mas me dei um pouco mais de tempo, e veja bem, e não conseguia explicar o recuo, porque o Bolsonaro é um covarde vagabundo que está na presidência e que achava que podia exercer a presidência com esses arreganhos, né, bolsonaristas. Não conseguiu, foi descoberto, perde apoio. Agora, Eumano, você está muito correto quando fala também da impropriedade do diálogo entre Bolsonaro e Alexandre de Moraes. Tanto é que o jornalista Lauro Jardim, colunista de O Globo, publicou hoje de manhã uma nota já dizendo que, na verdade, no telefonema que trocaram, mediado pelo Temer, o Bolsonaro e o Alexandre de Moraes tinham marcado uma conversa em Brasília para os próximos dias, uma conversa pessoal, na qual estariam Ciro Nogueira, Fábio Faria, né? Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, Fábio Faria, ministro das Comunicações, e o próprio Temer. E o Lauro Jardim manteve a informação, mesmo depois que o gabinete do Alexandre de Moraes telefonou para ele, dizendo que não haveria aquele encontro, que não tinha aquela informação. O Lauro Jardim manteve. E lembremos, o furo que falou, o furo que revelou para o Brasil aquele encontro do Michel Temer com o Joesley Batista no subterrâneo do Palácio do Jaburu é do Lauro Jardim, grande jornalista. O Lauro mantém o que publicou, porque o Lauro sabe que o que publicou era boa informação. O
Alexandre de Moraes não poderia ter aceitado trocar um telefonema com o Jair Bolsonaro. Isso o diminui, isso gera desconfiança entre os pares dele dentro do Supremo sobre o que falou, e isso nos autoriza a sair perguntando por aí o que diabo eles falaram. Eu mando com você. Exatamente, né, Lula? O Alexandre de Moraes precisa ser protegido dessa turma aí, né? O que vai fazer Ciro Nogueira, Temer, para conversar com ele, para pedir para não punir o Bolsonaro, né? Porque o único objetivo que tem aí é não punir o Bolsonaro. E o Temer tem uma relação especial com o Alexandre de Moraes, porque foi o Temer que colocou o Alexandre de Moraes no Supremo, na época com muita resistência, porque o Alexandre de Moraes, como secretário de Segurança de São Paulo e como ministro da Justiça, foi muito duro com a esquerda, então havia muita resistência, se mostra um ministro muito acima da expectativa, tem tido um comportamento tanto na capacidade jurídica dele, uns votos muito claros, como tem se mostrado um ministro com capacidade de articulação, com tamanho. Então, agora, acho que ele vinha muito bem. Agora, esse encontro era melhor que eles se expliquem, porque não cabe na roupagem institucional que se está dando aos casos. Isso pode ter sido feito ali para acalmar um pouco o Bolsonaro, mas eu acho que a gente tem de ficar de olho, viu, Lula? Sobre as articulações aí que você falou, ô Lula, a gente não tem certeza de tudo o que aconteceu, né? Eu não tenho apuração para confirmar tudo que se escreveu, tudo que se falou por aí, mas faz sentido, porque veja algumas informações que saíram de que o Fux teria interferido diretamente na Polícia Militar do DF, embora ele não seja superior e hierárquicos a ela, não há linha de subordinação aí, e que ele também teria interferido junto aos comandantes militares, inclusive colocando a hipótese de pedir uma GLO, porque o presidente do Supremo também pode pedir GLO, para garantir a segurança ali da Praça dos Três Poderes. Diante dessa situação toda, a coisa teria caído no lugar de onde nunca deveria ter saído. Porque, veja bem, Lula, para ter o golpe que o Bolsonaro esperava, a PM de Brasília teria de ter aderido ao golpe. E aí vamos fazer aqui o devido registro. A PM se comportou como se espera. Naquele primeiro momento... Mais ou menos, sim. Vou chegar lá. Naquele primeiro momento, deu a primeira passagem, deu aquela impressão, passaram a barreira... Aquela fraquejada, né? Para usar um campo semântico do Bolsonaro. Agora, o que não teve a menor importância, aquilo ali era uma barreirinha lá perto da rodoviária, aquilo do ponto de vista físico ali, a imagem foi muito ruim, mas veja que depois daquilo, a segunda imagem que você vê, já é no dia seguinte, todo mundo no cercadão ali do gramado. Já estava todo mundo no cercado. Não teve nem, sabe, as tentativas que teve no dia anterior para contrabalançar aí, Lula, foi repelida com gás de pimenta. Teve gás de pimenta na Praça dos Três Poderes contra os bolsonaristas. Então, isso. Assim, a gente Mano, só um minuto. Agradecer ao Roberto Romão pelo super sticker. Mande seus superchats, mande seus super stickers. Ajude-nos a conservar, a manter a mídia independente. Gás de pimenta na Praça dos Três Poderes contra os bolsonaristas. Então, eu acho assim, olhando, vendo tudo certo, a PM fez certo? Ok, por aquela primeira barreira, não foi um problema de segurança. Foi uma imagem ruim, mas não representou nenhum risco. E depois, o que também nós sabemos, aí sim tem alguma apuração minha aqui até familiar, mas ao mesmo tempo houve, apesar do medo que se tinha, a PM estava presente o tempo todo ao lado dos indígenas. Então, houve uma preocupação em se manter a ordem ali dentro. Eu sei disso porque teve indígena que falou sobre isso. Eles estavam com medo, mas tinha ali uma viatura da confiança deles e que foi fazendo e que fez, embora eles estivessem com medo, embora que eles precisaram mudar, inclusive, o lugar do acampamento deles, levaram lá para perto da Funarte, mais para perto do Museu do Índio. A esplanada ficou para os baderneiros aí, para os golpistas. Mas aí, viu, Lula? Então, isso é que eu quero, porque a gente tende a criticar muito, eu mesmo critico bastante aí as forças de segurança, mas eu acho que nesse momento elas funcionaram. Foi no momento mais delicado da nossa democracia desde
1985, na minha percepção, com tudo que aconteceu de lá para cá. Nada foi parecido com uma horda coordenada pelo presidente da República querendo invadir o Supremo Tribunal Federal. Só mais uma coisa, Lula. Nós entrevistamos na TV Democracia, já 2 vezes, uma professora do Rio, a Jaqueline Muniz. E ela, especializada em segurança, foi do Ministério da Justiça, não sei se no governo Lula, no governo Dilma, ela fala bastante, muito enfática, e ela fala uma coisa seguinte: desde o começo ela falou, não tem a menor condição de ter golpe, você tem várias camadas aí até chegar lá, governador tem várias maneiras de impedir um PM de ir para a rua, sabe, a partir do momento, bota ele para trabalhar em outro lugar, começa a tirar a promoção, esse povo não aguenta uma canetada que tire deles uma função comissionada, esse povo vive por essas coisas, você tem várias camadas para você, e aí, digo eu, o golpe contra o Supremo era exatamente como? Chegariam lá, quebrariam a sede do Supremo, não tem nenhum ministro lá. Não tinha nenhum ministro. Você falou das 7 tentativas de entrada no Supremo já, né? Não, eu não falei, não. Então, isso. Houve 7 tentativas de violação do perímetro de segurança do Supremo ao longo do dia 7. Entre a madrugada do dia 7 e a madrugada do dia 8, volantes de boçais do bolsonarismo, por 7 vezes, tentaram violar o Supremo Tribunal Federal para entrar dentro do prédio. Não conseguiram. Pois é. Digamos que eles tivessem conseguido. Digamos que tivesse aqueles caminhões atropelados, tacado fogo na sede do Supremo. Os ministros não estavam lá, a justiça continuaria funcionando, os ministros poderiam julgar o Bolsonaro, podiam fazer o que eles quisessem, virtualmente, como fizeram. Ontem estava o TSE reunido virtualmente. Então, até a figura do golpe, que não era um golpe contra o presidente da República, era um golpe contra o Supremo, até essa figura, para mim, do golpe contra o Supremo, eu nunca consegui enxergar materialmente como isso se consolidaria. E aí depois iam fechar o Congresso, iam manter o Congresso, isso foi negociado, isso não foi, evidentemente não foi. Bolsonaro nunca teve força. Agora, claro, você tem 10 milhões de pessoas malucas que seguem aí as suas ideias, você faz um barulhão. Você consegue parar, você consegue atravessar a rodovia, você consegue um monte de coisa. Mas daí a dar um golpe, eliminar um poder, substituir, eles falavam em tribunal militar, ia ser como, assim? Uma canetada do Bolsonaro? Ah, não, agora não tem mais esse, vai ter aquele? Nunca vi essa possibilidade, Lula. Vi muita vontade, e continuam, tá? E eu não estou diminuindo a gravidade, não. Pelo contrário, eu acho muito grave, 10, 20 milhões, 30 milhões de pessoas, isso é gente demais, mas a nossa democracia, ela existe, Lula. Ela tem raízes. Aquela Constituição aqui, ó, ela tem raiz. Ela foi feita com muito trabalho de muita gente, com muita luta, pela redemocratização e a própria produção da Constituinte. Muita gente trabalhou nisso. Não foi só meia dúzia que está aqui em Brasília que trabalhou para termos a Constituinte que nós temos, não. E aí eu vou enaltecer aqui o papel do Fux. O Fux, eu acho que ele, aparentemente, é uma pessoa de direita, tem a impressão, não sei se dá para definir, eu não gosto muito de definir, mas ele não é um cara que seja Meu mano, retorna, que a tua... Retorna, travou um pouco a sua imagem. Agora sim, quando você estava falando do Fux, o Fux, ele, pelas posturas que ele já tomou em outras vezes, ele está mais para a direita do que para a esquerda. Ele é o Fux da Lava Jato, né? Ele é o Fux que... É o em Fux we trust, né? Então, assim, é aquele Fux. O fato deste Fux ter sido ele que se levantou, e aí ele tem por trás dele quem? Toda a corporação, e aí é importante que tenha sido ele e não o Toffoli, sabe? Toda a corporação dele ali por trás. E o Fux, lá como juiz, ele foi um cara que impediu umas fraudes. Ele, como juiz eleitoral, impediu fraude lá no Rio de Janeiro. Então, esse assunto de voto impresso, isso bateu no Fux. O Fux entende desse assunto. Ele sabe o que é fraude com voto impresso. Fraudes que favoreciam o Bolsonaro na eleição de 1994 no Rio de Janeiro. Exatamente. Então, veja, esse cara que se levantou, esse cara tinha... Não era, se fosse o Fux, ia estar todo, fosse o Toffoli, ia estar todo mundo, o advogado do Zé Disseu lá, do PT, não sei o quê. Não, dessa vez foi o Fux. Então, isso acho que deu mais autoridade ainda, autoridade política dele, para ele agir
como ele agiu. Então, enfim, viu, Lula? Acho que tem um aprendizado muito grande, acho que nossos sociólogos, historiadores, têm esse episódio desse 7 de setembro, isso é um fato, Sua Excelência, um fato, talvez o mais importante do ano, foi o momento em que você consegue se desconstruir uma mobilização para fechamento ou coisa parecida do Supremo Tribunal Federal. Acho que nossos historiadores entram muito nessa vida. O que era a cabeça desses caminhoneiros que estavam aí, Lula? Quem eram essas pessoas? Como é que eles chegaram, né? Quanto de Olavo de Carvalho que tem na cabeça dessas pessoas aí? E é isso, acho que eu tentei responder aí um pouco do que você falou. Eu estou meio entusiasmado, eu fiquei bem satisfeito, viu, Lula? Você está satisfeito com a resiliência das nossas instituições democráticas. Eu concordo contigo. Né? E nós não viramos uma Hungria, nós não viramos uma Polônia, nós não viramos uma Turquia, né? Porque é disso que a gente estava falando. Né? E as instituições democráticas se colocaram. Eu queria ler aqui um comentário da Ivaniza Teiterow Martins. Fui assessora do relator da Ordem Social na Constituinte. Um dos artigos que ajudei a redigir e a aprovar foi o da democracia participativa em todos os níveis de governo. De fato, uma das coisas mais emocionantes, aí você pegou a Constituição e mostrou, no discurso de promulgação da Constituição de 88, Ulisses fala: essa Constituição é imperfeita, sim, mas ela é tão perfeita nas suas imperfeições que ela admite as emendas. Então, a nossa Constituição de 88, que foi o pacto social brasileiro, que foi o pacto político possível naquele momento, saindo de 21 anos de ditadura militar. Aliás, ditadura militar que levou ao exílio a Ivaniza, né, que foi presa primeiro na resistência e depois ela foi para o exílio, né, em razão da resistência da guerrilha que se instalou no país. Né? É uma honra tê-la aqui nos ouvindo, Ivaniza. O Roberto Romão, obrigado pelo super sticker. E outra, quem tiver chegado aqui no Sua Excelência o Fato, pela TV 247, que nos retransmite, fazemos parte de um mesmo sistema de mídia independente, né? Se associe ao nosso canal, se associe à TV 247, se associe à TV Democracia, né? Onde o Eumano participa, né? Também diariamente, se associe à TV Fórum, né? Onde eu estou de segunda a quinta à tarde no Jornal da Fórum. Quero agradecer o super sticker aqui da Beth, né? Será mesmo que esse roteiro do Brasil pós-golpe de Estado de 16 será escrito e com análises corretas? Vocês vão escrever sobre isso depois? Espero que sim. Beth, eu também espero que sim, será escrito, aliás, isso já está no roteiro, né? Eu estou acabando Trapaça 3, falo por mim, né? Vou escrever o volume 4 de Trapaça, mas, Eumano, isso será escrito sim, e sem dúvida, Beth, esse roteiro começou em 16 e talvez o marco inicial dele seja em 2014, quando o Aécio Neves deu aquela entrevista, encerrada a eleição, dizendo que não reconhecia a reeleição da Dilma, não reconhecia a legitimidade naquela reeleição, se associou ao Eduardo Cunha e se produziu, né, todas as pautas bombas de 2015, o governo, a inviabilização do governo por erros políticos da Dilma também, que não soube fazer uma negociação política correta e um pacto com a sociedade naquele momento, mas, óbvio, ela estava sendo solapada, a democracia foi solapada ali e levou ao golpe de 2016 e nos trouxe até aqui. Eumano, e os próximos passos? Era exatamente isso que eu queria falar. A gente tem agora um momento diferente na República.
É um presidente que se vendia como forte e que é fraco. É um presidente que esgrimia o poder militar como sendo seu e não é. É um poder judiciário que era fustigado diuturnamente pelo poder executivo e não poderá mais sê-lo, porque ele mostrou que tem armas para colocar Bolsonaro e seus filhos na cadeia. E isso pode não ter acontecido agora, né, no calor do golpe, mas isso pode acontecer lá na frente, na frieza dos fatos. Você antevê isso? Olha, Lula, eu acho que o Bolsonaro já vinha, o governo, de modo geral, já vinha tendo muitos problemas no Congresso, né? Vou falar do Congresso, já não vinha conseguindo aprovar mais nada, está tudo uma desorganização só, tudo é imposto de renda, reforma tributária, um bolo de coisa lá, nada anda, isso não tem, são propostas meio, tudo uns Frankensteins, assim, uns negócios, tudo umas coxas de retalho, você não tem um padrão de governo, sabe? Então, o governo já vinha muito mal. Isso com o Bolsonaro ainda ali blefando, né? O Bolsonaro ali como se tivesse com a força que ele já não tinha mais. Acho que então agora tudo isso se complica. O Bolsonaro, que nunca teve o controle da agenda da agenda política do país, embora ele tenha interferido e feito tudo, mas o Bolsonaro já tem bastante tempo que a única preocupação dele é se livrar da cadeia, né, Lula? É se livrar do impeachment e da cadeia. Então, nada faz sentido. Aí vai lá o Guedes, faz uma proposta, vem o outro lá, o relator, muda, e essas coisas vão indo ali melhor. Vem o Arthur Lira, faz o que é possível, mas que também o Arthur Lira não tem nenhuma... também não vai ser dali que vai sair uma ideia brilhante aí para resolver nossos problemas também. Então, a hora que você junta isso tudo, daqui para frente, o que eu prevejo? Eu prevejo mais dificuldades para essa agenda do Bolsonaro. A primeira coisa que espera-se que aconteça é o Pacheco devolver a MP do marco da internet. Da internet. A primeira coisa que se espera. Se isso não acontecer, a gente também pode começar a ficar... Na verdade, só para explicar, a MP que desmonta o marco civil da internet, que é um marco, uma lei brasileira, um conjunto de leis brasileiras, né, para a internet, e que é tido como uma das mais modernas legislações do mundo para tratar, né, das questões legais que surgem com a internet como meio de comunicação. Exatamente. Então, acho que esse é o primeiro momento. Vai o Congresso, se o Pacheco espera-se, há uma expectativa de que ele devolva, exatamente por isso, sabe? Uma lei que foi discutida durante 8 anos, tudo feito com muita, sabe, houve ali realmente uma discussão interna no Congresso. Esse assunto foi muito debatido. E vê o Bolsonaro numa canetada e tenta mudar exatamente para ele continuar divulgando mentira, que é o que que sustentou a eleição dele, sustenta o governo dele, que mantém a mobilização dos seguidores dele. Então, Lula, eu espero mais dificuldade. O Bolsonaro, pela lógica, ele sofrerá derrotas na justiça, ele e a família, pela lógica, porque é contra isso que ele estava se insurgindo. Então, é porque vem. Se não vier, Bolsonaro conseguiu negociar alguma coisa. O Fê Silva está até falando aqui, que não teve um grande acordão, teve um grande acordão no Supremo, com tudo, e que lembrar que o Alexandre de Moraes, como nós falamos aqui, foi indicado pelo Temer. Então, vamos sempre acreditar assim, né? Nós brasileiros estamos muito acostumados com as frustrações também, como foi, por exemplo, uma das maiores delas, a derrota da emenda das diretas, né? Tinha uma coisa que o Congresso teria que ter ouvido o povo naquele momento, era aprovar a emenda das diretas, em 84. Não aprovou. Só foi aprovada a eleição direta na Constituinte. Então, acho que a gente tem que estar sempre preparado para alguma decepção. Vamos ficar de olho no Alexandre de Moraes, o que ele vai fazer depois dessa conversa com o Bolsonaro. Eu acho que aí está o ponto central do que vai acontecer daqui para frente. Essa conversa do Alexandre de Moraes com o Bolsonaro. Se o Alexandre de Moraes recuar, é porque o Temer conseguiu fazer ali a vontade dele ali e fez prevalecer a ascendência dele sobre o Moraes por tê-lo indicado para o Supremo.
Até hoje o Moraes não deu esse tipo de sinalização, não. Vamos ver o tamanho do Moraes nisso daí, né, Lula? Não deu essa folga, é verdade. Então, em síntese, o que houve não foi um recuo tático, porque não havia tática, havia desespero. Né? Por parte do Bolsonaro e do bolsonarismo e do governo, né, havia desespero pela derrocada econômica, desespero pelo que significavam os caminhoneiros parando em 19 estados, desespero porque ele sentiu o cheiro do ferro, da grade, né, o cheiro da cadeia, né, para ele e para seus filhos. Então, aquela nota... O sol começou a mudar, né, Lula? O sol que era mais redondo foi ficando meio quadrado, meio retangular, né? Foi mudando. Eles que acreditam que a Terra é plana poderiam ver o sol nascer quadrado. Poderiam não, podem. Né? Então, o que houve foi um desespero, né? E uma corrida para trás desabalada, e não um recuo tático. Porque é demais achar que a tática e que a estratégia, né, na cabeça de um presidente que é despreparado, ignorante, perverso, vil, imputo, acanalhado, frouxo, covarde e vagabundo, que é o Bolsonaro. Agora, eu adoro falar esses adjetivos, entendeu? Já tenho tem uma coleção. É uma nuvem. Relacionado com aquelas revelações que foram feitas lá pelo ex-funcionário. Sim, aquelas de cunho pessoal também. Sim, tem das rachadinhas e tal. E tem as de cunho pessoal que não me apetece. Eu nunca fui um jornalista dessa área, entendeu? Nunca gostei de fofoca, diga-se. Nunca gostei de fofoca. Eu sei disso, Lula. Bom, Lula, cuidado, hein? Cuidado, hein? Fake news. Exatamente. Fake news não está mais dando resultado. Não, exatamente. Então, por isso que a gente se atém aos fatos aqui. Né? Então, meu mano, a economia ditará a velocidade da interdição do Bolsonaro. Eu falo interdição para não falar especificamente no termo impeachment, porque essa interdição, que na prática já aconteceu, o Bolsonaro não governa, né? Existe um gabinete amorfo, né, que está governando por ele. E vejam bem, ele foi buscar o homem que se dizia vice-decorativo. Mas, ao fazer isso e colocar, né, na proa, né, da operação de manutenção do seu governo o vice-decorativo, ele transformou o seu próprio vice, que é general, em quê? Um inútil. Se o Temer era o vice-decorativo e virou o herói de salvação do bolsonarismo, o Mourão é o quê? É um incapaz, é um inútil, porque o Mourão foi atropelado de todo jeito e virou, sei lá, um sapo de rodovia, né? Fala. Eu queria falar uma coisa do Mourão. Acho importante a gente registrar que no dia 7 de setembro, o Mourão deu entrevista criticando o Moraes e o STF. O Mourão, assim como boa parte da cúpula militar, faz parte da pressão contra o STF. Eles querem interferir no STF, como o Vilas Boas fez no episódio da votação da segunda instância. Então, o Mourão, nisso daí, ele está junto com o Bolsonaro. Ele é dessa turma que quer interferir no Supremo. Nesse aspecto, o Mourão é igualzinho o Bolsonaro. Ele é igualzinho em vários aspectos. Em alguns, ele é diferente. Nesse aspecto, ele é igualzinho. E isso aí é grave. Um vice-presidente da República. Eu sempre digo o seguinte, que ele, como ele virou general, ele é o Rude que completou o curso. O Bolsonaro, que terminou saindo do Exército como capitão, não chegou nem ao fim do curso. Ô Lula, mas eu acho que ele nem é tão rude, sabia? As ideias dele são ideias obscuras, são ideias, sabe, ele é um homem de direita e que ele age com essa ideologia que não que é absolutamente indevida que é predominante, aparentemente, nas Forças Armadas e que é absolutamente indevida para a nossa democracia. Então, assim, o Mourão, em algum momento, ele precisa ter uma enquadrada também
porque isso de ficar general aí, de vice-presidente, pressionando o Supremo, isso daí também dá para, se quiser tipificar isso aí, dá para tipificar isso aí também. Então, lembrar bem, sabe, a gente vai juntando, é muita coisa acontecendo, a gente não vai conseguir falar de tudo aí, nós vamos continuar nos próximos. Ontem, para mim, foi o dia, ontem foram os dias mais importantes do ano, porque foram os dias que ameaçaram, foram 2 dias que abalaram aí a nossa democracia de uma maneira que não tinha acontecido ainda em nenhum dos episódios dos últimos 35 anos, nada parecido. Sabe, foi uma tentativa de fazer um episódio semelhante ao do Capitólio, lá na posse do Biden. Então, vamos prestar atenção em tudo isso, prestar atenção nos militares, vamos ver se eles botam a viola no saco aí um pouco, como fizeram os caminhoneiros, vamos ver se cada um se recolhe aí. Está na hora de general parar de ficar dando palpite de política. E não vamos esquecer, hein? O ministro da Defesa, o Braga Neto, estava com o Bolsonaro, hein? Estava com o Bolsonaro em helicóptero, indo para São Paulo, estava aí nessa pataquada do Bolsonaro. Que seja o último ministro da Defesa militar, que seja o último. Isso, que seja o último. O Braga Neto é o ministro da Defesa que sonha em ser ministro do ataque, só que a pólvora que ele usa é pólvora molhada. Lembra quando você era criança, lá em Iturama, e eu, lá em Olinda, que brincávamos com revólverzinhos de espoleta e que o teu primo ou o teu irmão molhava a espoleta e ela não detonava? É isso. Eu não deixava, não. Eu abatia antes, viu? Eu abatia antes. Tá bom. Imagina, eu sou pacífico, gente. Imagina. Mas eu tive revólverzinho de espoleta, assim, eu lamento isso. Eu tive um pouco dessa cultura. Quem de nossa geração não os teve? Exatamente, né? Bom, encerrando esse bloco aqui, eu mando porque hoje é sexta-feira, dia 10 de setembro. Amanhã, dia 11 de setembro de 2021, 20 anos do ataque terrorista às Torres Gêmeas, aos Estados Unidos, né, ao mundo ocidental. Foi um momento histórico e que precisa ser... Agora, com esse distanciamento de 2 décadas, a gente precisa voltar àquele momento, né, com uma certa frieza histórica, né, e para perceber que, primeiro, de fato, aquilo foi o marco de início do século XXI, porque os desdobramentos na esteira daquele 11 de setembro, daquela manhã, né, de terça-feira no mundo, determinou a nossa vida, né, de lá para cá. Nós estávamos juntos na redação, no Correio, né, Brasiliense. Eu me lembro que eu saía do banho para ir para a reunião de pauta quando a TV estava ligada na Globo News, e eu comecei a ver as imagens sem entender o que era, mas acabei de botar a roupa e corri para o carro, e enquanto estava no carro tentando entender, ninguém sabia, não era eu que não sabia, ninguém sabia o que estava acontecendo, se era um ataque, se era um pequeno avião, o que fosse, e cheguei à redação do Correio Brasiliense e fiquei, aí já te encontro lá, junto com outras pessoas no saguão no salão, né, da redação, e ficamos assistindo CNN, Globo News, né, também uma TV aberta, e algumas pessoas perplexas, até que testemunhamos o segundo ataque, o segundo avião. E as coisas começavam a ficar mais claras pelos relatos que vinham, que eram sequestro de diversos aviões, né? A ordem para que ninguém levantasse voo, algumas atitudes desesperadas. Eu estava abrindo o jornal, né? O diretor de redação era o Ricardo Noblar. Eu telefonei para a casa do Noblar, me lembro muito disso. Noblar sempre foi um notívago, né? Incorrigível, indo dormir sempre entre 5 e 6 horas da manhã, e ele tinha praticamente acabado de dormir, tinha tido um jantar na casa dele, que foi até tarde, e eu telefonei para lá, falei com a Joana,
né, que era a pessoa que trabalhava na casa dele, e disse: Joana, acorda o Noblar agora. Ela fez: não, de jeito nenhum. Né? O doutor Ricardo disse que só pode ser acordado se o mundo estiver acabando. Aí eu disse: então fala exatamente isso, diga que eu estou no telefone e que o mundo está acabando. Né? Sugiro, antes da gente continuar a conversa aqui, eu sugiro essa minissérie que está no Netflix, muito, muito boa, né? Ponto de Virada, 11 de setembro e a guerra contra o terror, porque ela, a partir de reviver aqueles momentos impactantes dos aviões que caem, que vão de encontro às Torres Gêmeas, ao Pentágono e ao avião que foi sequestrado e que deveria ter sido lançado contra o Congresso americano, contra o Capitólio, e os próprios passageiros derrubaram o avião quando perceberam que ele seria usado também como um míssil kamikaze. Né? Então, esse documentário mostra, a partir daí, a construção da Al-Qaeda, a construção do Osama Bin Laden. Né? É um documentário que trata também dos erros americanos, tá, cometidos nas duas guerras contra o terror, a guerra contra o Iraque e a guerra contra o Afeganistão, guerras que eles perderam. Não foi porque eles mataram Osama Bin Laden que eles venceram a guerra. Guerra que eles perderam e que foram obrigados àquele recuo, né, também vergonhoso, como o recuo do Bolsonaro, o recuo vergonhoso que aconteceu no Afeganistão, né, e que deixou em situação de absoluta insegurança cidadãos americanos, cidadãos europeus, cidadãos afegãos, cidadãos do mundo independente. Né? Então, mano, o 11 de setembro marcou de maneira indelével a nossa geração também, e marcou o começo do século XXI. Ou não? Com certeza, né, Lula? Ali tudo mudou. Sabe que tinha só uma semana que eu estava trabalhando no Correio Brasiliense, convidado por você. Eu era editor de Brasil, né? Era dividido política e Brasil, era toda a parte de Brasil. O Lula, e aí vários aspectos. Assim. Primeiro, eu tinha pouco tempo, não muito tempo antes, em 98, eu fiquei um ano viajando, né? Eu sou mochileiro, fiquei um ano viajando, viajei muito pelo Oriente Médio, passei por Israel, Egito. Você fez parte da Rota da Seda, né? Eu toquei num pedacinho da Rota da Seda só. Passei em Trabzon, na Turquia, aí entrei um pouco para a Geórgia, fui até o Azerbaijão. Então, mas nessa época, eu estava muito com essas questões do Oriente Médio. Fiquei uns 40 dias no Egito, fiquei um mês mais ou menos no Marrocos. Então, o mundo árabe, toda essa questão estava muito presente para mim ainda. Então, quando eu vi aquele atentado, que eu percebi o que estava acontecendo, o Bush já vinha numa espiral de crescimento ali, de confronto com a história dos escudos antimísseis. Então, naquele momento, para mim, foi muito claro que o mundo ia piorar muito depois daquilo, na questão eu falo muito como mochileiro, né? Por ideologia, eu sou mochileiro. Eu acho que se você tem problema para os mochileiros, é porque está tendo problema para todo mundo. Se você não consegue entrar num país por razão de segurança, é porque existe razão de segurança. Se você falta comida, sabe? O mochileiro, ele sente primeiro essas questões, porque ele está livre para exercer sua cidadania, digamos assim, ou não, né? Pois é, então para mim foi muito claro aquilo, que entraríamos numa fase ruim. E aí eu quero lembrar uma outra coisa, Lula, para falar de jornalismo. Aí nós tivemos ali um período, quantas edições nós fizemos, né? Edições, eu acho que são históricas. Essa que você tem aí é uma delas, é a primeira, né? Mas a primeira edição. Não, eu concordo contigo e eu vou ler, para te dar sequência nisso aí, porque aí, com todas as discordâncias que eu tenho, e que quem me conhece mais de perto sabe que eu tenho, com o Ricardo Noblar, tivemos uma grande divergência num determinado momento, mas o Ricardo Noblar, no micromundo de Brasília, naquele momento específico,
ele era o diretor de redação do Correio Brasiliense, e ele fez, na esteira daqueles atentados, né, as melhores edições, talvez latino-americanas, de jornais do Correio Brasiliense. Eu me orgulho de ter participado daquilo na linha de frente, como editor executivo, tocando aquelas edições. Essa aqui, particularmente, que foi a edição do dia 12, né? O Mundo Está com Medo, aonde a gente mostrava, a gente fez uma revista em 12 horas. Eu vou ler o texto aqui, porque o texto é da nossa capa, que foi premiada. Falava o seguinte: as imagens de colunas de fumaça que marcaram os céus de Nova York e Washington ontem, no 11 de setembro, que se inscreverá na história, e do Boeing 767 varando a Torre Sul do World Trade Center, servirão de marco para assinalar o início do século XXI. A sucessão de atentados perpetrados contra alvos americanos reescreve com sangue a palavra de ordem que governou as relações internacionais nas décadas de 60 a 90 do século passado. Medo. Em A Era dos Extremos, livro que tentou organizar e traduzir os acontecimentos dos últimos 100 anos, o historiador Eric Hobsbawm estabeleceu o início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, como o fim histórico do século XIX, e cravou que o século XX terminara na noite de 9 de novembro de 1989, quando ruiu o Muro de Berlim. Para ele, uma era histórica só começa ou termina quando nações se reorganizam. Impérios se dissolveram entre 14 e 19. E a divisão do planeta em países pertencentes a dois blocos econômicos, o comunista e o capitalista, tornou-se sem sentido depois da unificação geográfica do território berlinense e das revoluções democráticas que a sucederam no leste europeu. Sábio, Hobsbawm previu um intervalo de alguns anos e muitas incertezas até que o século XXI pudesse definir seu marco. Ontem, quando as duas torres de 417 metros do World Trade Center foram abaixo, em consequência da loucura kamikaze de terroristas, assistimos a história assinalar um prólogo. Olha só, sem dúvida, a gente acertou muito nessa edição, e sem dúvida é isso. Eu encerro aqui minha participação, te ouço. Muito bem. Não, primeiro elogiar, viu, Lula? Acho que você captou muito bem. Isso aí é um texto escrito a quente. Nós que somos repórteres sabemos o que é você escrever um texto com um fato importante, importantíssimo, ultra importante como é esse, você, no calor da hora, sentar diante de um computador, antigamente diante de uma máquina de escrever, e traduzir ali num texto, olhando para a imagem, no caso, as fortes imagens. O Correio Brasiliense, como você falou, um projeto gráfico maravilhoso, que ainda hoje ganha prêmios aí pelo projeto gráfico que tem, e que naquele momento, com sobra de papel, muito repórter, uma redação absolutamente competente, uma redação instigante, um período muito bom aquele ali. E que nós fizemos essas edições todas aí, viu, Lula? Eu acho que foi um momento muito relevante, e o seu texto capta isso, um momento histórico que nós estávamos vivendo, um lugar comum, assim, mas, de certa maneira, o século ali começa o século, né? Ali começa o século, exatamente. Você teve um fato que, a partir dali, tudo... Quer dizer, hoje nós temos o Afeganistão, ainda essa semana está tendo acontecimentos de repercussão mundial relacionados ao 11 de setembro, que foi por causa do ataque às Torres Gêmeas, que os Estados Unidos depois invadiram o Afeganistão. Então, viu, Lula? Acho que era isso mais ou menos aí que eu queria falar. São os ecos do dia 11. São os ecos do dia 11. Acho que eu me emociono assim, vendo essas edições da gente, porque nessa hora a gente percebe que o trabalho que a gente faz, mesmo na correria, para usar aí a expressão do Bolsonaro, mesmo no calor do momento, né, Lula? Mesmo no calor do momento, a gente precisa ter juízo. Isso. E ter cabeça fria, ter a noção do momento para conseguir traduzir, acho que essa capa aí capa do dia 12 de setembro de 2001, capa do Correio Brasileiro. Isso. Muito bom mesmo. Pessoal, acho que estamos terminando, né? Despedir de todo mundo. Estamos terminando, estamos tentando deixar o nosso programa com 1 hora exata, porque podemos ter
uma novidade para vocês, que é a colocação do Sua Excelência o Fato dentro da grade da TV Democracia. Estamos em negociação, estamos em curso e precisamos fazer o programa com 1 hora exata. Muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui, muito obrigado a quem se inscreveu, a quem se inscreveu no nosso canal e se inscreveu também no Brasil 247, na Revista Fórum, na TV Democracia, nesse conjunto de canais que fazem a mídia independente e democrática. Diga, Mano. Só para falar que a pessoa mais interessada nessa grade aí, nessa entrada do Sua Excelência o Fato na grade da TV Democracia, sou eu, porque eu ficar nesse corre-corre é até interessante, mas acaba atrapalhando um ou outro programa às vezes, então aí fora faremos isso. Faremos isso. Vai ficar mais tranquilo. Valeu, Lula. Tá, valeu, pessoal. Obrigado pelo abraço. Até logo e obrigado a todos.